Oi gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, tomando os devidos cuidados diante da situação atual. E hoje, finalmente, a gente vai começar o nosso livro 2. Na nossa unidade 3, a gente vai falar sobre o passado, talking about past. E aí a gente já vai entrar no conteúdo de past simple, de como a gente vai formar frases no passado em inglês, ok? Nos verbos regulares, para a gente formar passado, a gente só acrescenta ed. Por exemplo, um verbo regular, work, ele fica worked. Por quê? Porque ele é um verbo regular, então você só acrescenta ed no final dele, ok? Nos verbos irregulares tem uma tabela de verbos que você deve respeitar ela. Cada verbo irregular tem o seu próprio jeito de ser irregular. Então tem uma tabela que eu vou anexar na agenda para vocês com alguns verbos irregulares, os mais utilizados, para que vocês possam ver, ok? Ainda nos verbos regulares, a gente tem que se atentar aos verbos terminados em consoante mais y. O que isso significa? Aqui eu coloquei um exemplo de study. Ele tem um y terminado e antes do y tem uma consoante, então é consoante mais y. Quando o teu verbo terminar em consoante mais y, tu tira esse y e acrescenta ied. I-E-D. Então fica study, studied, ok? Então, para formar um verbo no passado, eu acrescento ed ou ied. Ed nos verbos regulares normais e o ied quando for um verbo terminado em consoante mais y. Como, por exemplo, eu tenho aqui play, que é o verbo brincar, tocar. Como é que ele fica? Ele é um verbo regular, então eu só coloco o ed. Ah, mas ele termina em y. Por que eu não coloquei ied? Lembre-se que, o que foi que eu falei? Consoante mais y. Play é vogal mais y. Como é vogal mais y, eu não preciso colocar ied, eu coloco só o ed. Ied é apenas na consoante mais y, ok? Dance é outro verbo regular, então ele fica danced, ok? E o verbo see é um verbo irregular, ele tem na própria tabelinha dele como é ele no passado. Esse verbo é só. Viu como ele não tem padrão? No past simple, no regular, ed ou ied. Aqui ele não tem um padrão, ele não obedece uma regra. Cada um dos verbos irregulares tem o seu modo de ser. Então aqui, se, só, tem na tabela de verbos irregulares que eu vou anexar na agenda para vocês, ok? Continuando o past simple, a gente tem afirmativa, negativa e interrogativa, como qualquer outro tempo verbal no inglês, certo? No past simple, na afirmativa, a gente vai utilizar os verbos que eu acabei de explicar para vocês como se faz eles no passado, certo? A gente tem que se atentar que os verbos no passado, tanto regular quanto irregular, eles vão ser utilizados na forma deles no passado, na afirmativa, ok? Então eu tenho aqui I started a new job. Esse started é o verbo start no passado, certo? Então, afirmativo, o que a gente precisa? Precisamos de um sujeito, que pode ser um desses daqui ou o próprio nome da pessoa. Precisamos de um verbo no passado. E precisamos de um complemento. A afirmativa do past simple é bem simples. Só sujeito, verbo no passado e complemento. Se esse teu verbo for regular, você acrescenta somente o ed ou ied se for consoante mais y. Se for um verbo irregular, ele tem a própria forma de ser que está na tabelinha de verbos irregulares, certo? Se for uma negativa que você for formar, você vai começar a utilizar o did, tanto na negativa quanto na interrogativa. Na afirmativa não usa? Não usa. Na afirmativa eu só utilizo o verbo no passado normal
E na negativa e na interrogativa eu utilizo did. O que é o did? O did, ele é um verbo auxiliar, que é o passado do verbo do, que ele te auxilia a formar frases em inglês, tanto negativas quanto interrogativas, certo? Então como é que eu faço? Eu tenho um sujeito, eu tenho did, que é o meu irregular no passado, eu tenho um not, que é para indicar que é uma negativa, pode ser did not ou didn't, certo? Na forma contraída. Eu tenho o meu verbo normal, que no caso aqui é o start, e tenho a new job, que é o meu complemento, certo? Ah, mas aqui era verbo passado, por que aqui é o verbo normal? Justamente, o verbo no passado é na afirmativa que você estuda os verbos e vê como é que faz eles no passado. Na negativa e na interrogativa, por ter o did, o teu verbo fica normal, porque não há necessidade de tu colocar duas coisas para indicar um passado. O teu did já faz essa função de passado, então não há necessidade de tu colocar dois passados na tua frase, certo? O did, ele já faz essa função, por isso que o verbo aqui, ele fica normal. Aqui ele ficou started, porque é a única coisa que tem para indicar que é passado, e na negativa, você coloca o seu verbo normal, start. E quem é que vai fazer a função de passado? É o did. Então fica sujeito, did, not, para indicar que é uma negativa, verbo normal e complemento. I did not start a new job. Lembrando que esse did not, ele também pode ser didn't, que é a forma contraída. Pode fazer assim e pode fazer assim, fica a seu critério, certo? Sendo que esse daqui, ele é mais utilizado na fala, no dia a dia, até por ser mais rápido de falar, certo? Na interrogativa eu também utilizo did, mas como é que eu vou utilizar esse did? É da mesma forma da negativa, como padrão de passado, para indicar que essa frase está no passado. Só que a diferença é que ele vem antes do teu sujeito, certo? Então a primeira coisa, did, depois o sujeito, que no caso é o I, logo após o verbo normal, porque o verbo normal, porque o did já faz essa função de passado, então não há necessidade de colocar dois passados na tua frase, certo? Se atenta a isso. Utilizou o did, o teu verbo vai ficar normal. Esse a new job é um complemento. E não se esqueça de colocar a interrogação. Por quê? Porque é um interrogativo, então precisa de uma interrogação para sinalizar que é uma pergunta, além de o did vir no começo. Sendo que toda pergunta tem uma resposta. Então, como é que você vai fazer essa resposta em inglês? Se eu pergunto, did I start a new job? Tenho duas opções, sim e não. Se for sim, yes. Como aqui eu utilizo I, eu respondo com you. Yes, you did. Por que que aqui não é o verbo que está aqui? Yes, you start. Não, porque o did, como eu falei antes, ele é um verbo auxiliar, então ele te auxilia. Se eu utilizei um auxiliar fazendo a pergunta, eu utilizo o auxiliar na minha resposta. Então, auxiliar da pergunta é o auxiliar da resposta. Yes, you did. Se for não, no, you did not. Ou então, you didn't. Ok? Por que que aqui é you? Vamos lá. Se eu tenho aqui I, a gente já parte do pressuposto de que a gente está conversando com uma outra pessoa. Então, se eu faço a minha pergunta com I, se eu estou conversando com outra pessoa, a outra pessoa vai responder sobre mim. Did I start a new job? Yes, you did. Porque a gente está conversando entre duas pessoas. I and you, ok? Se aqui for qualquer outro
sujeito que não seja I e you, se for he, she, it, we e they, o que tiver aqui vai ser o da resposta. Por exemplo, se fosse did she start a new dog? Yes, she did. Ou no, she didn't, certo? Por quê? Porque aqui é uma outra pessoa que não são eu e você que estamos conversando. A gente está falando de uma terceira pessoa que não participa da conversa. Então, se aqui for qualquer outro sujeito sem ser o I e o you, se ele estiver aqui, ele está na resposta também. Se for I ou you, você faz essa troca. Pergunto com I, respondo com you. Se eu perguntar com you, eu respondo com I. Ok? Deu para entender? Vamos lá. Só um resumão. Afirmativa, eu utilizo o meu verbo no passado, fica sujeito, verbo no passado e complemento. Se for negativa, eu utilizo o did e o not, que é para indicar que é uma negação. E na interrogativa, eu utilizo did no comecinho da frase. E lembrando que todos os verbos, tanto na negativa quanto na interrogativa, o verbo fica normal. Na negativa e na interrogativa, eu utilizo did para indicar o meu passado. E na afirmativa, eu coloco o meu verbo em si no passado. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não estou muito acostumada a gravar vídeos, mas espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo para vocês da maneira mais clara possível. E é isso. Se cuidem, comam bem, tomem todos os devidos cuidados e até a próxima aula.